Paz Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 5/1 de 2026, segunda-feira, janeiro, 13h25. 5/1 de 2026, segunda-feira, 13h25 da tarde, culto completo. Vamos aprender aqui na palavra em Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Javá, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso, MAT 814 e Refés. E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que o homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Nosso sacerdote oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ela sempre Jesus Cristo orava. Você que sempre ora. Cura de um paralítico, MAT 918 e Refés. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar por diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por cada multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, teus pecados são perdoados. E os escribas fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Jeová? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: De que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Jeová. E todos ficaram maravilhados, glorificavam a Jeová, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. A vocação de Levi, MAT 9913 e Revés. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, isso mesmo, na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-o, seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam
aos seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: Não necessito de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. MAT 9:14-17 e Réfes. Disseram-lhe então eles: Porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos nas bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: Ninguém tira um pedaço do vestido novo para o coser no vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velho, de outra sorte o vinho novo romperá. Os odres entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. E vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nesta tarde de hoje, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente meus inscritos e abençoa também somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra e deste ministério. Amém e amém. Até o próximo culto à noite eu estarei de volta com força completa e sem parar. Até lá.